Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 meses eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série explicando Ser e Tempo de Martin Heidegger, parágrafo por parágrafo. Neste vídeo nós iremos estudar os parágrafos de números 80 e 81. Isso significa que esse é o penúltimo vídeo da série. Então a gente está terminando, né? Esse é o penúltimo, o próximo vídeo será o último. Ou seja, nós conseguimos percorrer toda a obra de Ser e Tempo de Martin Heidegger, comentando em linguagem acessível, parágrafo por parágrafo. Portanto, é um dos poucos lugares no YouTube que vocês vão encontrar Ser e Tempo comentado parágrafo por parágrafo. Não só comentado de maneira completa, mas também comentado em linguagem acessível e fácil de compreender. E hoje, então, nós vamos estudar os parágrafos de números 80 e 81 do sexto capítulo, né? O sexto capítulo da obra Ser e Tempo de Martin Heidegger é sobre temporalidade e intratemporalidade como origem do conceito vulgar de tempo. Então, isso significa que Heidegger está analisando a questão do tempo em relação com a existência humana, ou seja, com o Dasein. E aqui ele distingue temporalidade e intratemporalidade. Há um ente que é temporal e há entes que são intratemporais. O ente que é temporal nós chamamos de Dasein. O que é ser temporal? Ser temporal é ser um movimento de projeto que se lança na existência. Esse movimento de projetar-se na existência, de movimentar-se em uma trajetória existencial movida por um porvir, é o que nós chamamos de temporalidade. Por sua vez, denominamos de intratemporalidade aqueles entes ou objetos que aparecem para nós como que dentro do tempo. E esses entes ou objetos que aparecem para nós como dentro do tempo são os entes que não são conforme o Dasein. Todos esses conceitos, talvez nesse primeiro momento do vídeo seja um pouco difícil de compreender. Para quem acompanhou os vídeos anteriores, talvez já esteja mais fácil de entender, mas não se preocupem, ao longo do vídeo, esses conceitos ficarão mais claros. A temporalidade do Dasein e a intratemporalidade dos entes que não são conforme o Dasein são a base, a gênese, a origem de um conceito vulgar de tempo. O que é um conceito vulgar? Vulgar tem a ver com vulgo, ou seja, que faz parte do senso comum do povo, do conhecimento mediano sobre o tempo. Então existe uma compreensão cotidiana do tempo. E é essa compreensão cotidiana do tempo que é objeto de análise dos parágrafos de número 80 e 81. E dessa concepção está relacionada com a noção de intratemporalidade. Então nós vamos discutir nesse vídeo a questão da intratemporalidade, que é esse tempo onde parece para nós que as coisas estão dentro dele. É o tempo onde os objetos estão dentro do tempo, onde os momentos estão dentro do tempo. E é esse tempo que parece que as coisas estão dentro dele que nós vamos estudar. E quando a gente fala das coisas estarem dentro do tempo, nós falamos de intratemporalidade. Intra aqui tem a noção de interno ao tempo, dentro do tempo. O Dasein ele não está dentro do tempo porque ele é o próprio movimento de temporalização. Por isso o Dasein não é intratemporal, mas ele é o movimento da própria temporalidade. O Dasein é temporalidade. Por outro lado, os objetos do mundo eles não têm movimento temporal. Eles não são lançados em termos de um projeto existencial. A cadeira não se projeta no futuro. A cadeira não faz projetos. Somos nós que fazemos projetos para a cadeira. E somos nós que usamos a cadeira para os nossos projetos. Por exemplo, neste momento eu estou assentado em uma cadeira. Eu sou um projeto. O meu projeto neste momento é explicar Ser e Tempo para vocês. E a cadeira faz parte do meu projeto existencial de explicar Ser e Tempo para vocês. Mas a cadeira não faz projeto. A cadeira não se lança em projetos. A cadeira faz parte de projetos. E por isso ela é parte do tempo. Eu sou tempo. Eu sou movimento de temporalização. A cadeira não. A cadeira ela é intratemporal na medida em que ela só se dá dentro do tempo.
Então, essa questão da intratemporalidade é o que nós vamos analisar nos parágrafos de número 80 e parágrafo de número 81 de Ser e Tempo. O parágrafo de número 80 se chama o tempo da ocupação, ou seja, esse tempo em que eu me ocupo de entes intramundanos, e a intratemporalidade. Do exemplo que eu dei para vocês, eu estou me ocupando agora dessa cadeira. E isso envolve um tipo de temporalidade, envolve um tipo de comportamento temporal do Dasein, que é o comportamento de ocupação. Como que esse comportamento de ocupação se relaciona com a intratemporalidade? E no parágrafo de número 81, nós vamos estudar a intratemporalidade e a gênese do conceito vulgar de tempo. Então, como uma certa compreensão de tempo, esse tempo que parece uma linha de agoras ou um fluxo contínuo de agoras, como se esse conceito de tempo se relaciona, ou se melhor, se enraiza, se origina da intratemporalidade. Então, e é isso, né, que nós pretendemos estudar neste vídeo. Lembro novamente a você que deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe a playlist com quem se interessa por Heidegger e vamos lá para o nosso estudo. Iniciemos, portanto, o estudo do parágrafo de número 80 de Ser e Tempo de Martin Heidegger. Eu estou usando a tradução do Fausto Castilho, né? E o parágrafo de número 80 se intitula O Tempo da Ocupação e a Intratemporalidade. O que vem a ser esse tempo da ocupação? O tempo da ocupação é o tempo relacionado ao comportamento de se ocupar com os utensílios. Qualquer coisa que se mostra para nós é um utensílio, com exceção das outras pessoas. Porque o que é um utensílio para Heidegger? A palavra utensílio para Heidegger tem um sentido próximo da noção do Gibson, que é a noção de affordance. Affordance é o que o Heidegger está chamando de utensialidade. O que é utensialidade? É disponibilidade, um oferecimento. Um ente utensiliar é um ente que se oferece a mim para que de alguma maneira eu possa me dispor dele. Então, ele é um utensílio, não no sentido só de, por exemplo, o lápis, a caneta, o martelo, essas coisas ficam bem claras que elas são utensílios. Mas qualquer coisa da qual eu posso me dispor, ou que se oferece para mim, para que eu tenha um comportamento em relação a ela, é um utensílio. Por exemplo, as estrelas são utensílios. Quando, por exemplo, um navegante está no oceano, ele se orienta olhando as estrelas, ele está se dispondo das estrelas para se orientar na navegação. Isso é utensílio. Quando a árvore pode ser um utensílio. Quando eu estou com fome e eu estendo minha mão para pegar uma maçã em uma árvore, eu estou me dispondo daquela árvore para um uso que é matar a minha fome, para uma praxis, para um comportamento prático. Mas isso também vale para o comportamento teórico. Então, por exemplo, quando eu estou em um laboratório e eu coloco, por exemplo, uma gota de sangue no microscópio e eu uso aquela gota de sangue para fazer uma análise teórico-científica, eu estou tendo um certo comportamento junto àquela gota de sangue, que é um comportamento de usá-la para fins teóricos científicos. Então, quando eu me relaciono com a natureza como cientista, por exemplo, eu também estou tomando a natureza como utensílio, porque a natureza se oferece para mim, para que eu me ocupe dela para fins de produção de conhecimento teórico científico. Então, estudar os animais também é tomar esses animais como disposicionalidades, como oferecimentos. Então, não é só prático naquele sentido simples. O comportamento teorético também faz uso do mundo que se mostra a nós nesse aspecto de utensialidade. E qualquer coisa é utensílio nesse sentido. Porque qualquer coisa aparece para mim disponível dentro do meu campo de existência para que de alguma maneira eu me disponha disso. Tudo é utensílio. A única coisa, né, não é exatamente uma coisa, que não é exatamente um utensílio, são os outros Daseins. Embora eu possa tratar uma pessoa como se ela fosse um objeto, ou tratar uma pessoa como se ela fosse um utensílio.
E na verdade, a gente trata nós mesmos como se nós mesmos fôssemos utensílios. E é isso que o Heidegger chama de uma compreensão de subsistente. Nós pensamos a nós mesmos como se nós subsistíssemos como utensílios, como entes que se oferecem no nosso campo de existência. Nós enxergamos a nós mesmos como subsistentes, como se fôssemos mais um objeto entre outros no mundo. Então, o tempo da ocupação, a temporalidade da ocupação é um movimento existencial, porque temporalidade é um movimento existencial do Dasein em relação a um projeto de existência. Esse movimento existencial, a melhor metáfora é da catapulta, né? A gente tem uma catapulta. Como que a catapulta funciona, né? O que é a temporalidade fundamental? A temporalidade é o movimento da catapulta. Como que uma catapulta, né? Vamos de novo, funciona. Eu vou colocar, por exemplo, um objeto aqui na catapulta. E o que eu preciso fazer para a catapulta funcionar? Primeiro eu preciso ter uma mira. A mira é o futuro. Então, por exemplo, se eu quero tacar isso daqui, vamos supor que eu estou num campo de guerra, vamos supor que isso aqui é uma bomba, e eu quero tacar, eu preciso ter um alvo. Então, o mais fundamental da catapulta é o alvo. É o objetivo. É onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar é o que nós chamamos de porvir. É o que o Heidegger chama de porvir ou futuro. Então, o futuro é o mais fundamental, porque é o futuro que vai delimitar onde eu vou pôr a catapulta, para onde eu vou direcionar a catapulta. Então, o futuro, na temporalidade, é o mais fundamental. E o que funciona? Para a catapulta funcionar, eu preciso puxar a catapulta para trás. Isso é o passado, esse movimento pelo qual eu preciso puxar a catapulta para trás. Eu não consigo lançar algo sem puxar a catapulta para trás. Isso também funciona com o estilingue, né? Eu não consigo lançar uma coisa no estilingue sem puxar ela para trás. Então, nós não conseguimos nos lançar num projeto futuro sem carregar a bagagem que a gente traz do passado. Sem se apropriar desse passado. Sem esse próprio passado ser aquilo que nos impulsiona para o futuro. Eu defino os meus projetos de existência a partir daquilo que eu recebo, da herança que eu recebo do passado. Então, aqui aparece a importância do passado, que puxa a catapulta para trás. E aí vai acontecer um movimento, onde o objeto vai ser lançado. Isso é a temporalização, né? O presente é a própria situação atual, né? Mas o presente ele só está a serviço desse lançamento para o futuro. O futuro é sempre o mais primordial. Então eu sempre me lanço, esse movimento de se lançar. Nós nos lançamos em possibilidades. E uma dessas possibilidades na quais nós nos lançamos na existência é a possibilidade de se ocupar com os entes intramundanos, de se ocupar com aquilo que aparece para nós. Então, o tempo da ocupação é um modus, é uma das maneiras pelas quais a temporalidade se revela. A temporalidade, que é esse movimento da existência, na qual nós nos lançamos no futuro, se revela no tempo da ocupação, o tempo no qual nós nos ocupamos das coisas. E esse tempo no qual nós nos ocupamos das coisas aparece como um tempo contado. Essa é a noção de databilidade do tempo, ou contabilidade do tempo. Não diretamente ainda relacionada ao relógio, mas ao fato de que quando a gente está se ocupando das coisas, isso envolve uma certa numeração do tempo. Então, por exemplo, né, eu estou estudando, tem pessoas que estudam marcando até no relógio, né? Tem aqueles métodos Pomodoro, onde a pessoa estuda marcando o tempo, mas sempre tem o tempo de estudar, o tempo de trabalhar. Então, as nossas ocupações, elas são contadas no tempo, mesmo que ainda não envolva relógio, né? Desde a gente pensa bem nos povos primitivos. Primitivos não é um bom termo, eu sei, mas eu estou usando aqui uma expressão só para facilitar. Mas vamos pensar no tempo em que ainda não existia uma contagem do tempo no relógio. Os nossos primeiros ancestrais, como que se davam as atividades dele? Do que eles se ocupavam? Talvez se a gente for remontar muito a tempo atrás, os nossos primeiros ancestrais, vamos pensar que quando o ser humano começou a caçar, né? Então ele se ocupava da caça. Então pensa a questão da caça. Existe tempo para caçar, né? De preferência tem os horários para caçar de noite, de dia. Será que é melhor caçar quando está claro ou quando está escuro? Né? Geralmente é bom caçar quando está claro, né? Que você pode ver o animal, você não vai ser surpreendido. Mas também é interessante que haja um tempo de descanso. Para eu caçar, eu preciso descansar. Então, eu descanso quando? Quando anoitece. Então, mesmo que os nossos antepassados, os nossos ancestrais,
não tivessem um relógio, as suas ocupações eram reguladas pelo tempo. Eram reguladas pelo tempo. O dia ou a noite, o amanhecer ou o anoitecer, a caça. Ou tinha, às vezes, né? Vamos pensar assim, primeiro nós somos nômades, né? Nós ficávamos caminhando de um lugar para o outro. Mas também tem o horário de caminhar, tem o horário de parar, descansar da caminhada. Mas quando nós nos tornamos sedentários, nós passamos a plantar. E plantar é uma coisa legal, porque existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Aqui eu faço um eco, né, por exemplo, com o texto de Eclesiastes capítulo 3. Talvez a gente não conte o tempo com o relógio necessariamente, mas o tempo ele já é contado pela própria distribuição das nossas ocupações. Eu gostaria de ler aqui, por exemplo, na Bíblia, tem um texto em Eclesiastes capítulo 3, né, que é um livro bem existencial. Digamos assim, Eclesiastes seria o livro mais heideggeriano da Bíblia. Diz assim, né? Tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, tudo tem o seu tempo contado. Mesmo que não se tenha inventado relógio ainda. Mesmo que não se tenha inventado calendário ainda. Mesmo que não se tenha estabelecido datas ainda. Tudo tem o seu tempo contado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito. O que é um propósito? É um projeto de ocupação. Há tempo para toda tarefa, para toda ocupação com os entes utensiliares, debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Perceba, né, que nossos ancestrais, mesmo se eles não tivessem um relógio, pense na mulher, por exemplo, que fica na caverna enquanto o macho vai para a caça. Essa mulher tem a sua vida regulada pelo tempo da gestação. Tem o tempo em que ela engravida, passa cerca de 9 meses. Ela pode não marcar no calendário, mas provavelmente nossos ancestrais tinham alguma ideia de qual que é o momento que o bebê vai nascer. E aí ela engravida de novo, né? Porque nossos ancestrais, o ciclo para a mulher era contínuo. A mulher engravidava, dava luz, engravidava, dava luz, engravidava, dava luz, engravidava, dava luz. E por isso ela não tinha esse espaço, né? Inclusive a Simone de Beauvoir, ela até diz, né, que essa coisa da submissão feminina já teve uma raiz nessa própria distribuição dos trabalhos que acontecia com os nossos ancestrais. A mulher, ela não tinha tempo para caçar, para transcender a vida pela existência. A mulher tinha que ficar na caverna gestando. Tempo de nascer, tempo de morrer. Também ele fala, né, em Eclesiastes capítulo 3, verso 2, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Né, os nossos ancestrais, quando eles se estabelecem de maneira sedentária, eles vão desenvolver a agricultura. E aí, nessas ocupações, vão ter o tempo certo de plantar, o tempo certo de colher, o tempo certo de arrancar o que se plantou. E depois continua tempo de matar e tempo de curar. Né, vamos pensar aqui que os nossos ancestrais, eles matavam na caça, eles tinham que matar tribos inimigas ou grupos inimigos, mas havia os tempos também, por exemplo, se eles eram atacados por um animal, o tempo de curar, o tempo de ficar de repouso, o tempo de não poder sair da caverna porque uma ferida está se curando. E eles podiam perceber que certas feridas demoravam certo período de tempo para serem curadas, demoravam certo tempo para se desenvolver a cicatriz, para sarar a cicatriz. Então, mesmo se eles não usassem um relógio ou um calendário, havia contagem de tempo. E a Eclesiastes também prossegue, tempo de derrubar e tempo de edificar. Né? Houve um tempo em que os nossos ancestrais eles se estabeleceram em cidades. Eles passaram a construir casas, eles passaram a derrubar árvores para construir coisas. E havia o tempo que demorava a construir uma casa. Depois ele prossegue, tempo de chorar e tempo de rir. Então, quando os seres humanos eles se tornam sedentários, passam a se organizar, eles passam a ter tempos de felicidade, tempos de tristeza, tempos de prantear, tempo de dançar. Então, se desenvolve uma cultura. A cultura passa a estabelecer certas festividades. E aí ele fala tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, né, para construções, tempo de abraçar, tempo de se afastar de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora. Então, tempo de rasgar, de costurar, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amor, tempo de ódio, tempo de guerra, tempo de paz. Então, todas as ocupações dos seres humanos são reguladas pela contagem do tempo. Mesmo quando ainda não havia relógio. Mesmo quando ainda o que importava para contar o tempo é o tempo que levava para uma planta florescer.
Mesmo quando, para contar o tempo, o que importava era quanto durava uma gestação de um feto. Mesmo quando o que contava o tempo era o ciclo regular do sol e da noite, da luz do dia e da noite. A luz do dia, o tempo de sair para caçar, o tempo de correr, o tempo de realizar as ocupações e tarefas, e à noite, o tempo de dormir, o tempo de descansar. Então, o tempo era e sempre foi contado na existência humana. Na verdade, desde que há o ser humano, há a contagem do tempo. Nós trazemos biologicamente o que nós chamamos de ciclo circadiano, né? Nosso próprio organismo, ele organiza suas tarefas temporalmente. Mas esse ciclo circadiano, na verdade, ele só é possível de modo mais fundamental porque nós nos ocupamos. Porque existe o tempo da ocupação. E o tempo da ocupação é um modo do tempo da temporalidade originária, que é o tempo existencial. Claro, aí a gente poderia discutir, né? E os outros animais, eles têm temporalidade? Como que é isso? Infelizmente, Ser e Tempo não desenvolveu muito a questão dos animais, então por isso é difícil dizer o que o Heidegger diria sobre como é a temporalidade nos animais. Mas o que importa pra gente é que é uma contagem do tempo. Tem uma questão importante sobre a contagem do tempo, é que ela é pública, ela é compartilhada, ela faz parte de uma realidade compartilhada. O tempo contado, numerado, é parte de uma realidade compartilhada. Nós compartilhamos uma temporalidade. Imagina que loucura seria um mundo onde as pessoas não compartilham do tempo. Imagina que algumas pessoas dormem de noite, outras acordam de dia, algumas pessoas vão para a faculdade tal hora, outras horas. Seria um caos. É interessante nós percebemos isso, né? Aqui no Brasil, existe o que nós chamamos de horário de verão. Não existe mais, mas já existiu. E quando tinha horário de verão, tem pessoas que não gostam do horário de verão. E tem pessoas que falavam assim, eu não vou seguir esse horário de verão. A não ser que você seja uma pessoa que vive isolada, você pode escolher não seguir o horário de verão e deixar o seu relógio normal. Mas se você vive a vida cotidiana, isso não é possível. Porque você precisa compartilhar a mesma contagem de tempo com as outras pessoas. Se você não compartilha a mesma contagem de tempo com as demais pessoas, não dá certo a vida compartilhada. Isso vale desde os primórdios, quando não tinha relógio, quando não tinha horário de verão. Por exemplo, né? As pessoas acordavam de manhã. Então, à noite é horário de dormir. Todo mundo tem que dormir de noite. Acorda-se ao amanhecer. Passa-se o dia do amanhecer até o anoitecer trabalhando. No caso dos primórdios, caçando. E depois, né, às 6 horas, quando começa a escurecer tudo, volta-se para a caverna. E se vive protegido ali até o próximo dia, e esse ciclo se repete. Então, mesmo quando as nossas atividades eram reguladas pelo ciclo da noite e do dia, ainda assim deveria isso ser compartilhado por todos. E era, né? Até porque fica claro para todo mundo ao mesmo tempo, fica escuro para todo mundo ao mesmo tempo. É claro, hoje a gente sabe pelos fuso horários que não é no mundo inteiro que é ao mesmo tempo. Mas pensa que para a experiência dos nossos antepassados, era como se fosse no mundo inteiro. No mundo inteiro tá de dia, no mundo inteiro tá de noite. Eu gosto de uma brincadeira, né? Que existem com crianças. Que algumas crianças elas descobrem depois de um tempo que não é noite ao mesmo tempo no mundo inteiro, que não é dia ao mesmo tempo no mundo inteiro. Ou elas descobrem, né, que não chove ao mesmo tempo no mundo inteiro. Que o clima não é o mesmo no mundo inteiro. Mas antes da gente descobrir isso, a experiência que a gente tem é que é o mesmo. Mas mesmo depois que o ser humano se expandiu pelo mundo, que se distribuiu fusos horários, ainda assim esse tempo há uma compartilhação, um compartilhamento. Eu preciso ter noção, por exemplo, eu vou fazer um doutorado sanduíche na Inglaterra. Eu sei que a diferença de horas daqui até a Inglaterra é 5 horas de diferença. Minha mãe precisa contar com isso para me mandar mensagem, para saber a hora que eu estou indo dormir. Eu preciso contar com isso para saber a hora de mandar mensagem para minha mãe, que hora que ela está acordada, que hora que ela não está. Então, mesmo que haja uma diferença de fuso horário, precisa haver um certo acordo, uma certa visão compartilhada de tempo, que permita eu traduzir no fuso horário da Inglaterra e do Brasil o que acontece ao mesmo tempo. Olha, enquanto eu vou dormir na Inglaterra, já é madrugada no Brasil. Isso, inclusive, é usado, né, por exemplo, até na questão dos empregos.
Alguns empregos de telemarketing nos Estados Unidos inverte a ordem, né? Porque na Inglaterra, na Índia, enquanto é noite, nos Estados Unidos é dia. Enquanto é dia nos Estados Unidos, é noite na Inglaterra. E você precisa daqueles trabalhadores, né, da telemarketing que estão trabalhando durante a madrugada. Então, aí se coloca esses indianos para trabalhar durante o dia, para que o horário de trabalho deles coincida com a madrugada dos Estados Unidos. Então eu preciso contar com uma certa visão compartilhada de tempo. A contagem de tempo, portanto, ela é publicizável. E ela faz parte, então, de uma realidade compartilhada, de um eu compartilhado, que nós chamamos em todo ser e tempo de agente. O impessoal, o tempo, da vida cotidiana, ele é impessoal. Porque ele não é o tempo do Sankey, ele não é o tempo do João, ele é o tempo de todos. Se ele é o tempo de todos, é o tempo de ninguém. É o tempo do agente, do compartilhado, do todo. E aí o Heidegger, né, traz essa questão, né, de como o dia e a noite vão regular o tempo, de como o momento que o sol aparece é o tempo de realizar as tarefas, e o momento que a noite vem ou cai, ou a noite vem, é o tempo de descansar. E aí nós temos então uma espécie de relógio natural. A própria natureza, antes que a gente inventasse calendários, antes que inventássemos relógios, já havia o tempo de um relógio natural. Seja o ciclo circadiano do relógio natural biológico, porque nós temos, né, aqui na glândula pineal uma capacidade biológica já de regular um ciclo temporal. Né? Nosso organismo foi feito para dormir de noite, trabalhar de dia. É por isso que até os horários de trabalho batem, né? As pessoas geralmente começam a trabalhar de manhã, próximo ao sol nascente. Então, pessoas que acordam cedo para trabalhar, às vezes acordam cerca de 6 horas para trabalhar, que é quando o sol está nascendo, e elas trabalham até o sol se pôr, que é o anoitecer. Porque o momento claro do dia é o momento do trabalho. Então, se chega em casa às 6 horas, supostamente era pra gente dormir até as próximas 6. Graças a Deus estão reduzindo a jornada de trabalho, mas as pessoas que tinham que passar todo o seu período claro trabalhando, trabalhavam das 6 da manhã às 6 da noite. Pensem também, né, os judeus, os sabatistas, os adventistas do sétimo dia, eles guardam o sábado como um dia de descanso. A própria guarda semanal do sábado é um movimento temporal, mas o que é mais interessante pra gente é como eles contam o sábado, né? Os adventistas e os judeus contam o sábado do anoitecer de um dia ao anoitecer de outro, porque o anoitecer, ele marca o fim do dia, o fim da jornada de trabalho. O sol cai, quer dizer, o tempo de luz, o tempo de trabalho terminou. Agora inicia-se um novo dia que começa com o descanso, com o sono, e que vai, né, se estender pelo trabalho do momento de claridade do dia seguinte. Então essa coisa da luz e da escuridão, elas funcionam como um relógio natural do tempo. Tem um texto na Bíblia, né, que eu acho muito interessante, que é quando nós temos o relato de criação que está em Gênesis capítulo 1, e que vai falar sobre quando Deus criou o sol, a lua e as estrelas. E isso ilustra bem interessante uma concepção aqui na mentalidade hebraica sobre o relógio natural. Então eu vou ler para vocês, né, em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 já é muito interessante porque a própria criação é descrita temporalmente. Porque a criação é o quê? É uma ocupação, é um trabalho. E é interessante que Gênesis 1 enxerga e defende a criação como uma espécie de trabalho de Deus, de ocupação de Deus. E nós temos o tempo da ocupação de Deus que reflete o tempo da ocupação judaica. Os judeus trabalhavam de domingo a sexta e descansavam no sábado. Então, esse modelo de trabalho semanal é projetado em Deus. Deus cria as coisas em uma semana. E aí nós lemos em Gênesis que foi tarde e manhã o dia segundo. Tarde e manhã. Tarde, na verdade, é o período da escuridão, é a noite. Na verdade, a palavra tarde seria melhor traduzida por noitinha. E manhã é o período de claridade, que é o dia. Então, vai a noite, o período de escuridão, e vem o período de claridade. Perceba, né? O dia termina quando começa a noitinha. Como eu falei para vocês, o dia termina quando termina o tempo de atividades. Por isso que o texto de Gênesis fala, foi a noitinha, o período escuro, e amanhã, o período claro, o dia de trabalho.
E aí toda a criação é numerada assim. Mas o que é mais interessante também em Gênesis capítulo 1 é quando nós vamos para o quarto dia da criação. Nós lemos assim, Gênesis capítulo 1 a partir do verso 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite. E sejam eles para quê? Para sinais e para tempos determinados. Por determinados, entenda-se, contados. E para dias e anos. E sejam para luminares na expansão do céu, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, e luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e a escuridão. E viu Deus que era bom. Então perceba que, de acordo com o mito da criação, desde que os seres humanos são criados, o sol, a lua e as estrelas funcionam como um relógio natural. A alternância de um período de claridade com um período de escuridão funciona como sinais de tempos contados, determinados. Perceba isso. Então, para a mentalidade hebraica, desde a criação, há tempo contado. E para a teoria da evolução, desde que existe a nossa espécie, desde que existe o ciclo circadiano, desde que existe a alternância entre claridade e escuridão, a contagem de tempo. Então, desde os nossos primeiros ancestrais havia uma contagem de tempo. Depois, né, o relógio natural, nós passamos a ter uma necessidade de relógios artificiais. Um dos primeiros tipos de relógio artificial que vai surgir é aquele relógio de sol, né, que é aquele relógio que você pega uma pedra, coloca um marcador que vai fazer sombra, e essa sombra vai se movimentar em volta do relógio, marcando o tempo. Então vai haver aqueles relógios, relógios solares, né, para marcar o tempo. Daí quando você tem um relógio solar, você consegue, né, ter uma certa noção das horas e tal. Mas nós sabemos que também é complexo, né, porque o relógio solar, nós sabemos que há dias do ano que tem mais período de claridade, há dias do ano que tem menos período de claridade. Então, ainda o relógio solar não divide o dia exatamente em 12 horas de partes iguais, porque a não ser 2 vezes no ano, né? Porque há somente 2 vezes no ano em que as horas são iguais. Mas a gente foi cada vez aprimorando os nossos relógios. Depois do relógio solar vieram os relógios de ponteiros. O relógio de ponteiro imita o relógio solar, porque no relógio de ponteiro, o ponteiro ele funciona como uma sombra. Só que a diferença é que o relógio de ponteiro ele divide o dia em 12 partes iguais. É por isso que a partir do relógio de ponteiro, nós podemos dizer que certo dia amanheceu às 6 horas da manhã, outro dia amanheceu às 5h30, outro dia amanheceu às 6h30, porque ele não segue necessariamente a ordem da luz do sol, mas ele segue um movimento de 12 partes iguais. Isso é interessante porque funciona para astrologia também, né? Não sei se vocês sabem, quando a gente pega os signos na astrologia, cada signo tem um período igual. São 12 períodos iguais, com 3 decanatos, né? 3 períodos de 10 dias. Mas se a gente for olhar um movimento astronômico, não é igual, não. Na verdade, não é igual. Mas quando a gente estabelece um modelo de contagem que padroniza, aí muda, né? E às vezes nós passamos até a dividir coisas, não mais com base no movimento do Sol, né? Por exemplo, né, se a gente pega os segundos, eles são contados já não com base no movimento do Sol. Eles são contados, hoje existe até como é que a gente pode falar, né? Hoje existe um instrumento, um átomo, né? Que ele é usado para contar lá os milionésimos de segundo e tal. Por quê? Porque a ideia de dividir o tempo em horas iguais veio do movimento do Sol, veio de dividir o dia em 12 partes, veio em fazer um círculo, né, que você poderia montar aquele relógio. Mas com o tempo, né, as pessoas passaram a usar um átomo, ele é chamado de Césio-133, e as oscilações de energia desse átomo passaram a ser aquilo que define a duração de um segundo. Então, a duração de um segundo foi medida com base em períodos de radiação do Césio-133, né?
que é um conjunto bem grande, né? Existe um número imenso assim, de movimentos de radiação e que são a base para delimitar realmente quantos são os segundos. Então, cada vez a gente vai desenvolvendo formas mais sofisticadas de contar o tempo. Cada vez a gente vai se afastando do relógio natural e tendo relógios artificiais. Tem um relógio que agora é o relógio digital, né? Ele não tem mais o ponteiro simulando. Então a gente tem hoje, a gente olha aqui, olha no celular, né? Na verdade, hoje a gente olha no celular e tem ali o tempo. E a gente nem lembra, né, que a maneira como a gente passou a contar as horas veio do movimento da luz e da escuridão. Mas até hoje a gente usa ainda a luz e a escuridão como referência, né? Quando anoitece, nós dizemos... Quando começa a escurecer, a gente já fala, nossa, deve estar perto das 6, já deve estar escurecendo. É bem interessante isso. E também é o fato de que a cada vez a gente depende menos do relógio natural, que algumas pessoas podem fazer aquilo que é de trocar a noite pelo dia. O Dasein se desenvolveu tanto em relação à maneira como ele conta o tempo, que tem pessoas que hoje trocam a noite pelo dia, que não é obrigatório que o momento de claridade seja um momento de trabalho e o momento da escuridão seja um momento da noite. A maneira como nós distribuímos as nossas ocupações hoje pode inclusive inverter a ordem. Tem pessoas, né, que trocam a noite pelo dia. Inclusive, deixa eu ler uma parte, né, que o Heidegger comenta isso, que é bem interessante, que ele diz assim: quando comparamos o Dasein primitivo, ou seja, aquele Dasein lá que ele usava o relógio natural como referência, que usava só a questão da noite e do dia como referência, sobre o qual fundamentamos a análise da contagem natural do tempo, com o Dasein que progrediu, esse Dasein que já usa um relógio digital, podemos ver que para o último, ou seja, para esse Dasein que progrediu, o dia e a ausência de luz solar já não possuem função prioritária. Porque esse Dasein tem o privilégio de poder fazer da noite dia. Então esse Dasein, que não precisa estar preso ao ciclo da escuridão e da luz, pode trocar a noite pelo dia. Tem pessoas que trocam a noite pelo dia por questões de trabalho. Tem pessoas que trocam a noite pelo dia porque bebem de noite, fazem festa de noite, se divertem à noite. Então, hoje nós temos a possibilidade de trocar a noite pelo dia. E aí o Heidegger pergunta, né? Onde está, pois, esse tempo? Porque, vamos ser bem sinceros, o tempo não pode ser a luz. O tempo não pode ser a escuridão. O tempo não pode ser o sol nascer e o sol se pôr. Porque isso, na verdade, não é o tempo. Se tudo tivesse parado, o tempo ia ainda se transcorrer, não iria? Vamos imaginar se a Terra, por algum motivo, né, ela parasse de rodar agora. Tem aquela história na Bíblia, né, de Josué, que ele orou para Deus e a Terra para, o Sol para no meio do céu. O tempo parou de contar só porque o Sol ficou parado no meio do céu? Não, né? O tempo continuou passando. A guerra continuou acontecendo. Então o tempo não pode estar no movimento do Sol, da Lua e das estrelas. O tempo não pode estar no movimento do relógio. Quando o relógio acaba a pilha, o tempo continua transcorrendo. Havia tempo transcorrendo antes de existir o planeta Terra. Né? O universo existe há 14 bilhões de anos. Se o tempo dependesse da contagem da luz e da escuridão, como é que tem 14 bilhões de anos de história do universo? Onde está o tempo? Ninguém sabe onde está o tempo. Porque a gente mede o tempo, mas a gente não sabe onde o tempo está. Onde está o tempo? Né? Essa é uma boa questão. E essa é uma questão que às vezes a gente não faz, porque a gente mede o tempo. E como que a gente concebe o tempo? Né? Primeiro como uma coisa pública, e o Heidegger vai falar como um subsistente, como uma coisa que simplesmente existe, subsiste. E o que é essa coisa que subsiste? Né? Toda vez que o Heidegger fala de subsistir, ele está falando de algo que é pensado como uma coisa, de maneira coisificada. E o tempo é pensado como uma coisa. Que coisa é essa? Um fluxo. É um fluxo de agoras, de momentos. Esse fluxo de momentos tem agora, tem depois de... Tem hoje, depois de amanhã, tem ontem, antes de ontem, tem de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, tem 1 hora da tarde, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Tem um fluxo de agoras. E é isso que a gente pensa que é o tempo. É uma maneira de pensar o tempo como um subsistente, como algo que existe por si mesmo. Um subsistente é algo que existe de maneira autônoma, por si mesmo. O tempo é como um fluxo que existe por si mesmo. Um fluxo que é uma multiplicidade de instantes um depois do outro. E aí tem uma coisa interessante, porque se o tempo é pensado como uma multiplicidade de instantes um depois do outro,
Isso significa que a gente tem uma compreensão do tempo que parece que espacializa o tempo. A gente pensa o tempo como uma extensão, como se fosse uma linha. Né? Se eu pedisse para vocês imaginar o tempo, desenhar o tempo, provavelmente você faria uma linha. Uma linha. E aí a gente faz isso, na verdade, né? Tem aquelas cronologias da história, aí tem uma linha, aí vem Idade Antiga, Idade Medieval, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Ou a gente faz a nossa linha do tempo, né, da nossa vida. Infância, adolescência, juventude, vida adulta, velhice. A gente pensa o tempo como uma linha. Mas só que linha é o quê? É uma representação espacial. E aí alguns filósofos, talvez o Bergson, pensaram que essa maneira de conceber o tempo era uma maneira que espacializava o tempo como se o espaço fosse mais importante ou mais fundamental. Só que o Heidegger diz uma coisa muito interessante sobre isso. E eu vou ler aqui. A datação, a partir do subsistente espacial, não é de modo algum uma espacialização do tempo, pois essa pretensa espacialização nada mais significa do que a presencização do ente subsistente em cada agora e para cada um em sua presença. O que o Heidegger está falando? O Heidegger está tentando tomar um cuidado aqui da gente não achar que a espacialidade é mais fundamental do que a temporalidade. Para o Heidegger, anotem isso, para o Heidegger a temporalidade é mais fundamental do que a espacialidade. Porque o que acontece, né? Eu tinha feito a analogia para vocês entenderem de que a temporalidade é como a catapulta que nos lança na existência. E é o fato de que nós nos lançamos é que nós arranjamos espaços. Nós arranjamos espaço nos comportando, nos ocupando das coisas. Arranjar espaço é arranjar lugar para os objetos, é arranjar lugar para as coisas, é se espacializar. E eu só posso arranjar lugar para as coisas na medida em que eu estou lançado num projeto. Eu só posso, por exemplo, numa sala de aula, as coisas são bem arranjadas em termos espaciais. Na frente se coloca o quadro, atrás colocam-se as cadeiras dos alunos, na frente se coloca a mesa do professor e o espaço ficou arranjado. Mas o espaço só pode ser arranjado porque ele sim está no interior de um projeto existencial. Então a espacialidade, ela depende desse movimento. Até a espacialidade da física, porque às vezes vocês estão pensando, mas quem que arranjou as estrelas? Quem que arranjou os planetas? Mas essa maneira de arranjar o espaço num modelo onde a gente entende que existe o planeta Terra aqui, existe o Sol que está a tantos quilômetros, isso é possível por causa do comportamento científico. É porque o ser humano tem um certo comportamento em relação ao mundo, que é o comportamento científico. E o comportamento científico permite construir uma imagem do espaço, que é essa imagem científica do espaço. Seja lá aquelas representações do Newton, do Newton não, melhor dizendo, do Einstein, da física do Einstein, da mecânica do Einstein. Você tem uma representação do espaço como se fosse uma cama elástica. O espaço é uma cama elástica? Não! Mas a gente cria uma imagem do espaço. A gente nem sabe o que é o espaço, afinal de contas. Mas o espaço da física só pode aparecer como espaço da física porque existe um comportamento do Dasein que está dentro de um projeto existencial, que é o projeto de fazer ciência. E o projeto de fazer ciência é uma forma de catapultação, é uma forma de temporalidade. Então não se enganem, o fato da gente representar o tempo usando conceitos espaciais não significa que a espacialização é mais fundamental do que o tempo. O tempo é mais fundamental do que a espacialização. Na verdade, o que a gente tem é uma temporalização do espaço. O espaço se temporaliza. Então, essa espacialização do tempo, na verdade, não é uma espacialização no sentido existencial mais fundamental, porque o espaço é a maneira como nós arranjamos espaços. Isso só significa, né, que, na verdade, nós usamos noções espaciais para representar algo que é mais originário do que o próprio espaço, que é o tempo. O tempo, ele é mais originário do que o próprio espaço. Então, não se trata de uma espacialização do tempo no sentido de achar que o tempo ele é explicado por meio do espaço. Na verdade, é o espaço que deve ser explicado por meio do tempo.
E o tempo só pode ser espacializado porque há algo mais fundamental do que a espacialização, do que a representação em termos de espaço. É porque há essa concepção de fluxo de agora subsistentes. Essa noção de momentos subsistentes um depois do outro que permite pensar o tempo em termos espaciais ou trabalhar com o tempo a partir de noções espaciais. E até o tempo hoje, porque hoje o tempo é outra coisa, né? A gente não pensa o tempo como uma linha, já mudou. Antes, né, nós tínhamos essa representação do tempo como uma linha. Hoje tem gente que usa outras noções espaciais para pensar o tempo. Existe, por exemplo, né, a noção, uma teoria que a gente chama de teoria do bloco crescente na física e na filosofia do tempo, que é pensar o tempo como um bloco. É uma representação espacial, porque blocos também são representações espaciais. Mas a gente não pode achar que o tempo desse bloco é mais fundamental. Na verdade, o tempo que é mais fundamental, que cria essa possibilidade de pensar o tempo como um bloco, é o tempo da ocupação do conhecimento científico. É o tempo de uma tarefa específica do Dasein, que é uma tarefa temporalizante, que é a tarefa de fazer ciência. Então, mesmo o tempo da teoria da relatividade, pensada como uma cama elástica, um bloco, é um tempo que só surge porque há um tempo mais fundamental, não um espaço mais fundamental, um tempo mais fundamental, um tempo existencial. E esse tempo é o quê? É outra pergunta que o Heidegger coloca. Esse tempo ele é subjetivo ou ele é objetivo? O Heidegger vai dizer, ele não é nem objetivo nem subjetivo. Né, o Heidegger vai chamar esse tempo que a gente conta, esse tempo onde os entes aparecem para nós, como o tempo do mundo. É o tempo da intratemporalidade. O que é o mundo? O mundo é o que se abre para nós. E tudo que aparece para nós nesse horizonte que se abre para nós são os entes intramundanos. E eles aparecem dentro do tempo do mundo. Então, eles estão dentro do tempo do mundo e é por isso que eles são intratemporais. O mundo é o nosso campo de existência. Então, tudo que aparece no nosso campo de existência está dentro do tempo do mundo. E aí o que é interessante para a gente pensar é se esse tempo do mundo ele é subjetivo ou objetivo. Heidegger vai dizer, não é nem subjetivo nem objetivo. Ou seja, em que sentido, né? Se fosse objetivo, ele seria uma coisa. Não, obviamente não é uma coisa. O tempo não é uma coisa que aparece para nós entre outras coisas. Ele é o âmbito, ele é o campo no qual as coisas aparecem. Na verdade, as coisas aparecem dentro do tempo. O tempo não é uma coisa que aparece dentro do tempo. Se o tempo fosse uma coisa, fosse um objeto, ele teria que aparecer também dentro do tempo. Cadê o tempo? Eu olho ao redor, eu vejo árvores, eu vejo cadeira, eu vejo representações mentais, mas eu não vejo o tempo. O tempo, na verdade, é aquilo dentro do qual as coisas aparecem e, portanto, ele não é um objeto. Mas ele também não é uma mera construção mental, ele não é uma mera construção da minha mente, porque o tempo está fora, gente. Olha aí, o tempo está fora. O tempo não é só uma experiência interna. O tempo não é só uma coisa psicológica, não é só uma construção mental. E aí o Heidegger faz uma crítica à noção de tempo do Kant, porque o Kant falava que primordialmente o tempo faz parte do sentido interno. O tempo é psíquico, o tempo faz parte da sequência de vivências psicológicas e só depois é que nós projetamos o tempo para fora. O Heidegger diz, não. O tempo não é uma vivência psíquica para depois ser projetado para fora. Porque o Kant pensava, o tempo da vivência psíquica é imediato, mas o tempo que a gente vê os objetos no mundo é imediato. Primeiro o tempo é do sentido interno, mas só depois a gente projeta esse tempo para o sentido externo. Não. Tanto o tempo do sentido interno, esse tempo psicológico, quanto o tempo que a gente vê fora é imediato igualmente. Porque faz parte da nossa experiência de tempo. E o tempo mesmo, ele precede objetividade e subjetividade. É o tempo que torna possível os objetos e é o tempo também que torna possível o fluxo de vivências psicológicas. Então o tempo, no seu sentido mais fundamental, não é nem objetivo nem subjetivo. Ele é anterior à dicotomia subjetivo-objetivo. Ele faz parte do ser no mundo. E o ser no mundo não é nem subjetivo nem objetivo. Isso é o que tem que ter ficado bem claro em todo ser e tempo. O ser no mundo é uma abertura que precede qualquer dicotomia entre dentro e fora, interno e externo, subjetivo e objetivo. Se você ainda não entendeu isso, né, volte, reassista toda a playlist de Ser e Tempo, porque isso é fundamental em Ser e Tempo. Não existe dentro e fora, não existe subjetivo e objetivo, existe algo que precede a distinção dentro e fora, subjetivo e objetivo. O Dasein é ser no mundo justamente porque ele precede a distinção entre subjetivo e objetivo. Eu também fiz uma diferença logo no início do vídeo entre o Dasein, que é temporal, e os entes intramundanos que não são temporais, mas intratemporais. Eu sou temporal porque eu sou um movimento de catapultação.
O lápis não é temporal, ele não tem um projeto de existência, ele está dentro do meu projeto de existência. Então ele está dentro do tempo. Então eu espero que vocês também tenham entendido essa distinção entre temporal e intratemporal. Agora nós vamos para o parágrafo de número 81, ainda tentando entender um pouco a questão da intratemporalidade, e nós vamos estudar sobre a intratemporalidade e a gênese, ou seja, a origem ou raiz do conceito vulgar de tempo. A intratemporalidade, como eu disse para vocês, é um tempo que é experimentado como as coisas estando dentro dele. Então a gente entende que o que a gente vive está dentro do tempo, está dentro do transcorrer do tempo, e esse tempo é pensado como um fluxo de agoras, um fluxo de coisas que vêm depois da outra. Então agora, então vem o que vem depois, aquilo que veio antes, então agora há pouco aconteceu aquilo, agora vai acontecer aquilo outro. E esse é um tempo que conta esses agoras, é um tempo contado. E aí o Heidegger vai citar o Aristóteles, o Platão, para destacar o Agostinho, para destacar essa ideia do tempo contado. Por exemplo, né, ele cita o Aristóteles. O Aristóteles ele diz assim, tem um texto, né, lá da Física, livro Delta, onde o Aristóteles vai definir o tempo, e ele vai dizer, né, o tempo é a medida do movimento segundo o antes e o depois. Então, qual que é a definição de tempo? Preste atenção. O tempo é a medida do movimento segundo o antes e o depois. Perceba, né? Tem movimento, é uma coisa que parece que é objetiva. Tem antes e depois, é uma coisa que parece objetiva. Mas tem um detalhe, tem a primeira parte da definição, contado. Então, o tempo não é puramente externo, nem puramente interno. Tem coisas externas no tempo, movimento, antes e depois, mas tem algo interno relacionado ao sujeito, contado, numerado. O tempo do mundo, então, ele consegue estar nesse meio termo da subjetividade e da objetividade, porque ele é um movimento, antes e depois, mas contado, numerado. O tempo, ele é um ente de razão, porque ele depende da contagem. Quem que conta, né? Tem outro trecho do Aristóteles, que o Heidegger vai citar, que é muito interessante. O Aristóteles vai dizer assim, deixa eu achar aqui, onde ele cita o outro trecho do Aristóteles, onde o Aristóteles vai explicar essa questão da contagem, também lá na Física. No livro Delta ele vai dizer assim, nada além da alma, e da alma o intelecto, é naturalmente capaz de contar, é evidente, pois não haveria tempo se não existisse aquele que conta. Olha essa expressão, não haveria tempo se não existisse aquele que conta. Se não tem alguém para contar, não tem tempo. E quem que conta? O intelecto. Né? Nada além da alma, melhor dizendo, a alma intelectiva, o intelecto pode contar. Sem intelecto, não tem tempo. Sem alma intelectiva, não tem tempo. Isso lembra Agostinho, né? Porque Agostinho, ele vai dizer assim, né? Ele também cita o Agostinho, que é muito interessante. O Agostinho vai dizer, lá nas Confissões, ele diz assim, daí me é conhecido que o tempo não é outra coisa senão distensão. Distensão do quê? Não sei, e é admirável se não for do próprio espírito. É a alma que se estende, a alma funciona como uma rede, né? Uma rede que se estende. Então, o tempo ele só existe na medida em que é contado, em que é numerado. Ele vai fazer também uma referência ao Platão, porque o Platão, ele pensava o tempo como uma imagem da eternidade. Qual que é a ideia, né? Seres que são puro intelecto, eles percebem e intuem todas as coisas de uma só vez. A intuição de intelectos eternos é uma intuição sincrônica. O que quer dizer? Que todos os momentos do tempo são percebidos de uma só vez por seres que são puros intelectos eternos. Intelectos eternos vivem como no eterno agora, que abarca todos os momentos do tempo, do passado, do presente e do futuro, de uma só vez. Então é como se o intelecto contesse em si toda a realidade de uma só vez. E o que é o tempo? Existem seres abaixo do nível do intelecto que são as almas. As almas não conseguem intuir todas as coisas de uma só vez. E é por isso que as almas precisam intuir uma coisa de cada vez. Enquanto a intuição dos intelectos puros é sincrônica,
A intuição das almas é diacrônica, é de uma só vez. Então, aquilo que um intelecto consegue aprender de uma só vez, uma alma consegue aprender infinitamente, porque vai durar a eternidade inteira. É uma coisa de cada vez. É como se a alma fosse um reflexo da eternidade. A alma está tentando alcançar aquilo que o intelecto faz de uma só vez. O intelecto, num só golpe, apreende todas as verdades de uma só vez. A alma não consegue fazer isso. E é por isso que, tentando ser um reflexo do que acontece na eternidade, ela só pode ir de cada vez aprendendo uma coisa nova, tentando se aproximar cada vez mais do que o intelecto faz, mas nunca podendo chegar, porque é infinito o que ela precisa aprender. Isso é muito interessante. Então é por isso que Platão falava que o tempo, esse tempo numerado, esse tempo contado, é uma imagem da eternidade. Porque na eternidade não precisa contar, né? Tudo acontece num só golpe, de uma só vez. Mas a alma não, a alma, dada a sua limitação, ela precisa ir uma coisa de cada vez. E aí tem uma outra, eu vou ler aqui a citação que ele traz do Platão. Tem uma citação do Platão que está no Timeu, que é muito interessante, que diz assim: e como o Demiurgo, né, o Demiurgo é o arquiteto que criou o mundo, quis fazer uma imagem móvel da eternidade, criou o céu e fez deste uma imagem da eternidade, que se move segundo o número, ou seja, aquilo que pode ser contado. Esse é o tempo. Portanto, o tempo é uma imagem móvel da eternidade, produzida segundo o número, ou seja, o contável, por obra da razão que contempla a eternidade. Qual que é a ideia do Demiurgo, né? O Demiurgo, ele olhou por esses seres que são intelectos eternos, e nesses intelectos eternos tem as formas eternas. E ele tentou imitar essas formas eternas, só que ele precisou imitar essas formas eternas de maneira limitada, de maneira temporal. Então, o máximo que ele conseguiu produzir foi uma imagem móvel da eternidade imóvel. Foi uma coisa temporal, que é um reflexo das formas eternas atemporais. Né? Ele criou a árvore, que nasce, vive e morre, como um reflexo da forma da arvoridade, que nunca nasce, nem morre, mas é eterna. Por isso, o tempo como imagem da eternidade. O movimento dos astros celestes refletem o movimento, ou melhor, o não movimento da eternidade. E aí é nesse sentido, né, que a gente pensa o tempo como um tempo contável, como aquilo que vem um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. É um tempo ligado à contagem. Só que a gente meio que abstrai esse tempo de toda a rede de significados, de todo o projeto de existência. A gente pensa o tempo como se fosse uma coisa objetiva. O tempo não é objetivo, não é uma coisa, embora ele seja mais objetivo do que tudo, no sentido de que ele é a condição para todos os objetos. Se não houvesse uma abertura existencial, uma abertura do meu campo de existência, não haveria tempo, não haveria objetos. Os objetos só existem na medida em que aparecem para mim. Quando nós estudamos compreensão em Heidegger, nós já fizemos isso, então vocês podem voltar em outros vídeos, as coisas só são o que são na medida em que aparecem para mim dotado de um sentido. Se não tem sentido, não tem objeto. O objeto é sempre objeto para um sujeito. Isso já foi comentado bastante nos vídeos anteriores. Claro que você pode assistir os vídeos de maneira independente, mas se você quer um aprofundamento sobre isso, vá nos vídeos anteriores que tem essa discussão. Os objetos só podem aparecer para mim na medida em que é uma abertura temporal. Por isso o tempo é mais objetivo do que tudo, no sentido de que ela é condição para os objetos. Nesse sentido, né? Mas se for o tempo como objeto do mundo, obviamente ele não é um objeto. Mas o que é interessante para a gente pensar é que esse tempo é a condição de possibilidade para todas as coisas. Sem a abertura existencial do tempo, não há nada. Mas a gente concebe o tempo não dentro dessa estrutura do mundo. A gente não concebe o tempo dentro da significatividade, né? O mundo é uma trama articulada de significados. Significatividade também é uma coisa que a gente estudou bastante, né? Que é a ideia de que as coisas no mundo formam uma narrativa, numa trama significativa em que uma coisa remete à outra. Na verdade, a gente às vezes tira o tempo dessa equação. A gente pensa o tempo como algo objetivo, que está por trás de tudo, mas o tempo participa do movimento da existência. Na verdade, o tempo é o próprio movimento da existência. Então, quando a gente pensa o tempo como um fluxo de agoras objetivo, a gente esquece que, na verdade, o tempo está na base da própria significatividade do mundo. O tempo não é um subsistente.
O tempo não é uma coisa. O tempo não é um fluxo. O tempo é a abertura estático-horizontal da existência. Estático porque é um movimento de exteriorização. Horizontal porque abre horizontes de sentido. Porque abre horizontes de significado. Porque abre uma trama articulada de significados. Mas esse tempo do mundo, pensado como um fluxo de agora, é um tempo que a gente pensa como se fosse infinito, nunca começou e nunca vai terminar. Né? A gente pensa como uma linha que não tem começo nem fim. E geralmente a gente pensa ele como sendo irreversível. Não tem como voltar atrás. O tempo ele vai só numa direção. Ele aponta só para o futuro. Ele aponta só para uma direção. E é claro, esse futuro não é o futuro existencial, do projeto existencial. Não é que a gente pensa o tempo como uma linha reta, que não teve começo nem fim, mas que ela se move só numa direção. Evidentemente, esse é o conceito vulgar de tempo. Qual que é o conceito vulgar de tempo? É o tempo como uma linha infinita que vai só numa direção. Esse é o conceito vulgar de tempo. Então, quando a gente passa a pensar o tempo como um fluxo de agora, que tem hoje, amanhã, depois de amanhã, hoje, ontem, antes de ontem, quando a gente passa a pensar o tempo como uma coisa contável, 1, 2, 3, 4, pensa como que são os números inteiros. A gente conta, né? 1, 2, 3, 4, 5 e vai infinitamente, e 0, menos 1, menos 2, menos 3, e vai infinitamente. Então, essa tendência do Dasein de contar o tempo cria uma ideia de tempo infinita, que é como a linha dos números inteiros, que é infinita para cá, infinita para lá, os números negativos, os números positivos, e é isso. Então, essa tendência nossa de contar o tempo faz a gente pensar o tempo como uma linha de números que é infinita, como os números inteiros na matemática. Só que tem um detalhe, né? A gente acrescenta uma coisa, a irreversibilidade. A gente pensa o tempo como irreversível, como uma coisa que não volta. E mais uma coisa, a gente pensa o tempo como uma tensão, como tenso, como flexível, como uma passagem, como um movimento. O tempo não é estático, ele é um movimento. Então, quais são as três características, digamos assim, do conceito vulgar de tempo? Primeiro, infinitude, irreversibilidade e tensão, ou flexionalidade. Tense. The time is tense, nós falamos em inglês. Então, quais que são as três coisas que a gente atribui ao tempo? O conceito vulgar de tempo, o conceito popular de tempo. Para o conceito popular de tempo, o tempo é infinito, é como uma linha dos números, não teve começo nem terá fim. Ele é irreversível, ele vai só numa direção, que é para o futuro, o tempo não volta atrás. E ele é tenso, ele é flexionado. Ele é um movimento de passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Esse é o conceito vulgar de tempo. De onde nasce o conceito vulgar de tempo? Dessa questão do tempo contado. É porque a gente conta o tempo, que a gente concebe ele como uma linha numérica, como uma linha de números. Mas pensa o seguinte, vamos pensar um pouco sobre essa questão da irreversibilidade. Não há nada por si só na noção de tempo contado que garantisse que o tempo não volta atrás, né? Por que não pode voltar atrás? Por que o tempo é irreversível? Por quê? Se é uma sequência de coisas, sequências são reversíveis. Né? Se eu coloco uma sequência de coisas assim, eu posso ir para lá e para cá. Por que o tempo só vai para um lado? Aí que está uma coisa que o Dasein não consegue fugir. Quando a gente... Agora vai ser uma reflexão mais existencial, né, que o Heidegger faz. Que é a questão de pensar a nossa finitude, a nossa morte. Quando a gente pensa o tempo como uma coisa objetiva, um fluxo de agora, que não teve começo, não teve fim, não vai ter fim, é muito fácil esquecer que vai ter fim sim. Que teve um começo sim, a gente nasce e a gente vai morrer. A nossa existência é incompleta, é finita. O nosso tempo está acabando. A qualquer momento a gente pode morrer. A gente não pode contar com o futuro. A gente não pode desfazer o passado. E a todo momento estamos fazendo escolhas, e toda escolha é irreversível. Aí que tá. Por mais que a gente tente fugir do aspecto existencial, mesmo o tempo da ocupação deixa uma pista do caráter existencial. O tempo é irreversível. Ele não volta atrás. E o tempo não dá para desfazer as escolhas que a gente fez.
Não dá para apagar o passado. Não dá para esperar. Se passar, passou. Não dá para esperar. Quando a gente pensa no tempo do cotidiano, esse tempo faz a gente esquecer da própria morte. Porque o tempo é infinito, sempre esteve aqui, sempre vai estar. Né? O Heidegger fala, o agente não morre, o impessoal não morre. Porque eu tinha falado para vocês, o tempo ele é compartilhado, o tempo é de todos, então não é de ninguém. E se o tempo é de todos, ele não morre. Porque o agente não morre. Né? O mundo, o tempo vai continuar rodando antes e depois. Já existia tempo antes de eu viver, vai continuar existindo tempo depois que eu morrer. A humanidade vai continuar existindo depois que eu morrer. A humanidade existe antes de eu nascer. Ou seja, eu só sou parte de um momento do tempo, mas que sempre existiu, sempre vai continuar existindo, que depois que eu morrer vai continuar normal, o mundo vai continuar existindo normal. E isso faz com que às vezes a gente esqueça do nosso caráter finito, da morte, porque parece que tudo é tão eterno, né? Parece que tudo nunca acaba. O mundo vai continuar existindo para sempre depois que eu morrer. O mundo sempre existiu antes de eu nascer. O agente não morre. Quando a gente pensa o tempo como uma coisa pública, o tempo é infinito. Mas o que era tempo mesmo? Era o catapultar da existência. Esse tempo não é infinito. Não sei quantas catapultas a gente pode ter. Não sei quantos lançamentos nós podemos fazer. Mas não são infinitos. Não são infinitos. Uma outra analogia que eu já usei nos vídeos é a analogia do leque. Quando a gente abre um leque, ele tem possibilidades. Mas as possibilidades, né, cada feixe do leque, é um número finito. E existe sempre a possibilidade do leque se fechar. As possibilidades não são infinitas. O tempo não é infinito. O tempo se abre e um dia ele se fecha. Não só um dia ele se fecha, como ele pode se fechar a qualquer momento. Não dá para contar com o amanhã. Tudo que nós temos é agora. Hoje. É hoje que devemos nos decidir. Se você tem uma escolha importante a fazer, faça agora. Porque amanhã pode nem sequer existir. Quando a gente pensa no tempo vulgar, o amanhã é óbvio que vai existir. Mesmo se eu morrer hoje, vai existir amanhã. Lê do engano. Pro tempo vulgar existe amanhã. Pro tempo existencial não existe amanhã. Amanhã você constrói a partir das escolhas que você faz hoje. Mas se você não escolher hoje, amanhã você não poderá escolher o seu amanhã. Você não poderá reverter a escolha que você fez do seu amanhã. Então, na verdade, esse tempo vulgar, esse conceito vulgar de tempo, aparece como uma forma de fugir da realidade da incompletude humana. Porque, do ponto de vista existencial, o tempo não é infinito. Do ponto de vista existencial, não podemos contar com o tempo. Do ponto de vista existencial, o tempo, ele se abre e ele se fecha. Diferente do tempo vulgar, que é infinito no passado e é infinito no futuro. O tempo se abre e o tempo se fecha. E se você não fizer as suas escolhas hoje, se você não se responsabilizar por suas escolhas hoje, o tempo vai ter se fechado para você. E será tarde demais. Porque a gente está sempre atrasado, na verdade. O tempo vulgar faz pensar que está sobrando tempo. Ah, não, ainda sou jovem. Ah, não, ainda está cedo. Não está sobrando tempo. O Dasein está sempre atrasado em relação a si mesmo. Sempre atrasado. Sempre atrasado. Bem, teve essa parte de reflexão mais existencial. O Heidegger traz, se não foi eu que inventei da minha cabeça, o Heidegger traz essa reflexão lá no parágrafo, né? Meu conselho é que vocês leiam o parágrafo, tentem entender por vocês mesmos e depois leiam o texto. Mas eu vou aproveitar, né, para ler o trecho, para vocês verem que eu não estou inventando, que isso que eu falei está em Ser e Tempo. Porque às vezes vocês pensam, nossa, ele fez uma parte meio reflexiva no vídeo. Mas é o que está escrito aqui, né? Eu vou ler para vocês. Mas em que se funda esse nivelamento do tempo do mundo, o encobrimento da temporalidade? No ser do Dasein ele mesmo, que interpretamos como preocupação, que se ocupa, que cuida de ser quem é. O Dasein dejectado, ou seja, lançado no mundo,
que decai, ou seja, caído na vida cotidiana, perde-se de pronto e no mais das vezes naquilo que se ocupa. A gente se perde nas nossas tarefas do dia a dia. Mas nessa perda, anuncia-se o quê? Fuga. O Dasein está fugindo da sua incompletude. Fuga em que o Dasein se esconde diante de sua existência própria, caracterizada como precursor ser resoluto. Precursor ser resoluto é decidir se responsabilizar pela sua existência. Na fuga ocupado reside a fuga diante da morte. Isto é, um desviar a vista do final. Acaba, gente, acaba. O tempo não é infinito do final do ser no mundo. E aí ele fala, né? A gente, o impessoal, nunca morre, porque não pode morrer, na medida em que a morte é cada vez minha. A morte é individual. A morte, ninguém pode morrer no seu lugar. E só pode ser existencialmente ou existenciariamente entendida de modo próprio no precursor ser resoluto. Até o final, a gente ainda tem tempo. O tempo vai em frente do mesmo modo como já ia quando um humano entrou na vida. A gente só conhece o tempo público, que nivelado pertence a qualquer um, isto é, a ninguém. Somente assim, como se esquivar da morte, esta persegue quem dela foge. O fato é que por mais que a gente tenta fugir da morte, aí vem, a gente fugiu da morte. Ah, o tempo é infinito. Ah, o tempo sempre correu. Antes de nascer tinha tempo, depois de morrer tem tempo, tem tempo, gente. O mundo vai continuar aí, tem tempo. Ah, não vai não, porque o tempo é irreversível. Então, mesmo tentando fugir, a morte corre atrás da gente, né? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa aí o seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. Na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você deseje fazer uma doação de qualquer valor, em agradecimento por este vídeo. E não perca, né, em breve, o último vídeo da playlist Ser e Tempo, e nós teremos Ser e Tempo inteiro comentado parágrafo por parágrafo. Tá chegando, hein? Até mais.